Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Ramada. Como eu prometi, a ideia aqui sempre vai ser fazer um café e bater um papo sobre tudo que a gente tiver de necessidade. Seja com o empreendedor, quem está começando a empreender, quem já empreendeu, quem está trabalhando e quer transitar, quem já fez sucesso, quem já quebrou negócio e pode compartilhar aprendizado, enfim. É conversar tomando um café, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Hoje eu estou aqui com uma pessoa que ele mal sabe, né? Ele acha que ele não se considera empreendedor ainda, porque ele tá trabalhando. Mas a história dele, assim, é muito bacana. Ele empreende faz muito tempo, em paralelo aí ao trabalho CLT. Pela história, já há anos ele empreende. Então, hoje está com a gente aqui, Robson Zimmermann. Robson, fala um pouquinho de ti, cara, enquanto eu vou preparando o nosso café aqui. Ramada, primeiramente aí, obrigado pelo convite, muito bacana mesmo. Sempre muito legal bater um papo contigo. E é isso, né? A gente vem aí tentando quebrar aquele paradigma, né? Que é você entrar no CLT e morrer como CLT, né? Então, difícil, a gente tá tentando um caminho diferente, vamos dizer assim. Mas tua história é bem bacana, né, cara? Porque assim, tu já foi, quem não sabe, ele já foi até streamer de jogos, né? Já. Eu comecei, na verdade, acho que eu nunca contei isso, né? Mas eu comecei a empreender com 10, 11 anos, quando eu vendia maracujá na casa dos meus vizinhos. Então a minha avó plantava maracujá, eu ia lá, colhia o maracujá, botava na bolsa e vendia por R$10 para a vizinhança. Então eu sempre tive esse desejo de empreender mesmo, começar um negócio, né? Mas a vida me levou no começo para ser CLT, então eu trabalhei em muitos empregos, comecei desde com a parte de papel, riscava papel, fui trabalhar em fábrica, aí fui para o hospital, me achei na TI. Então, hoje eu trabalho há 15 anos com desenvolvimento, né? E, em paralelo a isso, eu fui criando as minhas empresas. Então, a primeira empresa que eu tive foi uma empresa de divulgação de blog. Na época, é verdade, o blog era bem famoso. As baladas, os blogs. Os blogs, e nós criamos uma toolbar lá que você conseguia compartilhar o blog. Aí depois eu fui para a área de stream, fui dono de time de esporte, fiz stream, fazia horas e horas de live. Tinha um canal aí na Twitch bombando. A gente conseguia pegar bastante número lá na Twitch, e aí eu fui entendendo que essa exposição da Twitch não era para mim, né? E aí eu pensei... Essa exposição você fala do streamer, né? De estar ali mostrando a cara. Isso. Eu adorava, eu achava muito legal você poder conversar ali e tal, mas eu sempre tive essa gana de sair, sabe? Tipo, sair pro mundo, assim, tipo, vou fazer uma coisa que as pessoas vão usar, enfim... Ser mais útil. Ser mais útil, E ali eu me sentia meio limitado, né? Eu até brinco, né? O streamer ali, ele é difícil, cara. Você fica ali horas e horas e... Enfim, não é fácil, não é tão fácil quanto parece, né? É bem cansativo. Porque tu tem que manter as pessoas entretidas, né, cara? É diferente você tá ali no teu dia a dia. Quem não sabe, ele comentou aqui, ele trabalha no mundo do desenvolvimento. E o mundo do desenvolvimento, dos devs, é cada um por si ali sentadinho na tua mesa, né? Falando praticamente com ninguém. E não tem essa de ficar ali muito entretendo ninguém, é mais por você, né? E daí de repente você vai para o mundo onde você tem que falar bastante, a streaming não pode ter vácuo, né? Você não pode deixar o tempo parar, então você tem que... Cara, e é praticamente, vamos dizer assim, é o circo da nova geração, né? Você tá ali tentando Eu nunca tinha escutado isso, circo da nova geração, mas é bem isso mesmo, porque dar aqueles minutos de silêncio, perde, né? Perde. E é até constrangedor, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer streamer, cara, a pessoa entrava, aparecia um númerozinho para mim, aí eu começava a falar. Aí sumia, voltava para zero. Então eu ficava, caramba, mas o que tá acontecendo? E aí um dia eu fiz um curso de um outro streamer famoso, e aí ele falou, o seu tempo de reação, a pessoa quando ela entrou, ela já viu você quieto. Então você tá ali em silêncio, já perdeu. Aquele telespectador você já perdeu. Porque é verdade, isso na Twitch você vê, assim, os números estão sempre oscilando, né? Tem gente entrando e saindo, né? E se alguém vai entrar, eu pelo menos fazia isso, quando eu vi o canal ia entrar, e daqui a pouco eu entrei, começou a cair, eu falo assim, deu alguma coisa, exatamente. Já vou sair. E pode ser muita coincidência de o pessoal estar saindo ali por aquele minuto de silêncio. Né? E aí que nem eu mencionei, eu tinha um time de esporte, né, que querendo ou não é empreender, então você tinha que conseguir os campeonatos, conseguir participar, conseguir fazer a gestão do time, montar,
enfim, e era muito difícil, né? Principalmente você montar a equipe, né? Uhum. Eu até brinco que um pouquinho de liderança eu aprendi ali, né? Porque são jogadores bem jovens e, cara, tu tem ali todo tipo de conflito, né? Então é uma coisa que você tem que saber também fazer a gestão. E aí vem a pandemia, tudo mudou, né? A gente ficou bem isolado. Uhum. Eu dei aquela desanimada de empreender, então eu acabei largando tudo durante a pandemia. E na pandemia que tava todo mundo mais online, né, cara? Tava todo mundo mais online, eu tava contra, né? Eu tava meio que lutando ali só pro meu dia a dia mesmo, né? Então, até o fim da pandemia ali, até foi engraçado, porque antes da pandemia eu viajava bastante. Uhum. Então, teve um ano que eu cheguei a ficar 5 meses fora de casa. Eu fiz os Direto? cálculos. Não Não, direto, indo e né? voltando, Isso, assim, somando mas tudo, somando, daria o 5 resultado meses. líquido dá 5 meses direto. Daria 5 meses fora de casa. E, cara, e aí vem a pandemia, você fica dentro de casa e não consegue Sim. nem ir na rua, sabe? Foi Então, tenso, isso né? pra mim foi um choque, assim. E, cara, e aí eu meio que larguei tudo. Saiu a pandemia, eu pedi para parar, né, Uhum. de viajar e comecei a trabalhar mais focado aqui no escritório. E aí eu tive, talvez, eu ainda não sei se é uma grande ideia, porque eu ainda não realizei todos os objetivos, né? Mas talvez uma sacada que eu falei, cara, eu quero montar um negócio. Uhum. E aí eu meio que fui planejando mesmo, assim, todas as fases. Mas esse negócio, ele não vai dar dinheiro no começo. Então eu preciso sustentar. E aí eu Uhum. monto o meu plano para juntar capital e fazer esse negócio rolar e acontecer por um tempo, sabe? Então foi meio que ali na transição pós-pandemia que eu comecei a arquitetar tudo. A tua saída do CLT. Ainda não sabemos, né? Mas Uhum. Mas tu faz ainda algumas outras coisas além de. Depois a gente vai falar do principal negócio, mas Uhum. tu comentou que montava computador, Isso. né, pra gamers. Então, o primeiro empreendimento que eu montei foi uma loja de venda de computadores online, né? Então, a gente tem um Instagram Uhum. ali que a gente agora tá meio off por causa da alta demanda que esse novo negócio me exige, né? Uhum. Mas eu comecei montando computadores, então eu tenho o meu slogan, né? Que é de gamers para game, né? Então, eu comecei pensando, cara, eu quero ter um diferencial no mercado. Então eu me especializei em montar computador, fiz curso de Watercooler Custom, Que legal. fiz curso de montagem. Eu já trabalho com montagem de computador desde os 15 anos, eu comecei trabalhando em Lan House, e sempre gostei. E aí eu comecei a montar o computador mais voltado para gamers mesmo, assim, com um visual mais legal, com peças que fazem mais sentido, botando tela de LCD Deixando a cara da pessoa mesmo. deixando a cara da pessoa. Então, isso deu muito certo. Esse é um mercado que parece que estagna, mas daqui a pouco ele dá uma alta de novo, né? Ele nunca teve em baixa, né? Nunca teve em baixa. A montagem de computador, apesar de ter as grandes lojas, né? Hoje a gente tem Kabum, tem um monte de loja online, mas ainda tem uma parcela que é, primeiro, afoita, eles querem na hora, e segundo, eles querem ver, né? Eles querem, pô, isso aqui customizou do meu jeito. E às vezes nem sabe como customizar, né? Sabe que eu quero uma LED dessa cor. Aí vai, o gabinete, que tipo de gabinete tem que ser? A fonte, que tamanho de fonte tem que ser? Eles não vão saber, só sabe que precisa, né? Eu falando muito nisso, a minha sobrinha me pediu um computador de presente, né? Uhum. Aí eu falei, tá, mas o que tu quer jogar e tal? Ah, não quero jogar nada, eu só quero que brilhe. Então é bem por aí mesmo. É uma casca brilhante só. É uma casca brilhante, Então eu falei, não, tá bom, então a gente vai encher de LED lá, vai ficar bonitão. Bota Então é meio que por aí, a gente ia meio que customizando e deixando a cara da pessoa, né? Que legal, que legal. E aí depois tu começa a pensar no que hoje a gente tem, que é a Xperia Studio. Isso, exatamente. Quando que surgiu essa ideia da Xperia Studio? A Xperia Studio, ela, como eu falei, pós-pandemia, primeiro, vamos voltar um pouquinho antes, né? Eu sempre gostei de games, sempre. Eu desde lá da Twitch lá. Sou apaixonado por videogame. Eu coleciono videogame, jogo há muitos anos. É verdade, você falou que coleciona. Tem umas consoles bem antigas. Tenho. Eu tenho hoje mais de 27 videogames na minha casa. Nossa, então é uma coleção bem... E eu sempre fui apaixonado. E quando eu comecei no desenvolvimento, eu queria trabalhar com jogos. Só que eu fiquei muito frustrado, porque eu procurava emprego, procurava coisa e nunca tinha. Eu sempre falava, cara,
pô, não é possível que aqui no Brasil é gigante, a gente tem tanta E oportunidade tem e tantos não tem jogadores, né? O mercado, a gente tantos tava vendo, né? jogadores. O mercado bilionário, né? E Muito aí quem promissor. conseguia emprego eram pessoas que falavam inglês e trabalhavam para o Pros exterior, estúdios lá sabe? fora, né? Estudo lá fora. Então eu fiquei indignado, mas eu sempre fiquei com aquela coisa na cabeça, sabe? Tipo, pô, não é possível. Temos que fazer isso aqui, cara. Temos que fazer acontecer. E aí quando eu monto a minha empresa de computadores, que é a Xperia Store, eu sou meio Elon Musk, boto o mesmo nome em tudo, mas a Xperia Store, ela virou como se fosse uma financiadora do estúdio. Sim, sim, sim. Então, todos os lucros que eu ganhava, eu botava no Invertia no banco desenvolvimento. e juntava um capital para iniciar o estúdio. E aí, faz um ano e pouquinho, eu tirei do papel. Então, eu abri a Xperia Studio, que agora aí é a nossa empresa de Blumenau de jogos, né? Legal, legal, cara. Poxa, eu conheci o Robson através do projeto da Spirit Studio e eu fiquei muito empolgado quando ele falou que daqui de Blumenau, fazendo jogos, né? E era que a gente vê a qualidade, até a gente depois pode colocar algumas imagens aqui, só para dar aquele gostinho do que é o jogo. E saber que é da cidade, cara, falou, pô, dá aquele orgulho, né? E o grande sonho dele, ele é um sonho ambicioso, né, Robson? Tem um sonho ambicioso aí, né? Nosso sonho é ser o maior estúdio de desenvolvimento de jogos do Brasil. Então é um esforço, eu sempre digo, né? Você tem que pensar grande para ser grande, né? Então esse é o primeiro passo. Então a gente tem essa ambição. Eu sou bem lelé da cuca, para dizer bem a verdade, porque eu já montei uma equipe, então a gente já tem hoje 10 pessoas que estão trabalhando com o desenvolvimento do segundo jogo, né? Então eu gosto de dizer, eu não gosto só de pensar grande, né? A gente tem que agir como uma empresa grande. Cafézinho pra ti aqui, ó. Muito obrigado. Então a gente veio estruturando o processo, fazendo o processo acontecer, e aí a gente agora está entrando com força no mercado, né? Eu trabalhei na Ambev, né? Como já comentei contigo lá, a gente tinha muita coisa do sonhar grande, né? Sonho grande. E é bem isso, cara. Quando ele contou o sonho grande dele de quero ser o maior estúdio de games do Brasil, né? Nem do Sul, hein? É do Brasil. Eu falei, é isso, tem que sonhar grande. Daí quando eu vi a qualidade da produção e a paixão quando você conversa com o Robson falar sobre a Xperia, sobre o jogo, você vê o olho dele brilhando, assim, a paixão que ele tem e a energia que ele bota nisso e não tinha como não entrar e participar desse projeto, né? Então, a gente, para até esclarecer, né? Eu e o Thiago hoje, a gente está fazendo a aceleração, ajudando a estruturar o estúdio e buscando aqui criar um mecanismo para deixar a empresa bem robusta e futuro aí não tão muito distante, né? A gente buscar investidores, né? Para tornar juntos aí a Xperia o maior estúdio de games do Brasil. A gente estava até levantando os números, né? Para conversar um pouco. Esse é um mercado que tem em torno de 250 bilhões de reais. E no Brasil, nesse mercado no Brasil, né? 250 bilhões de reais se consome aqui. E desses 250 bilhões, só 2 bilhões são produzidos aqui. É muito pouco, né? É muito pouco. Assim, a gente consome, a gente produz 10% do que se consome. Então, tem aí um espaço muito grande para a gente começar a consumir conteúdo nacional. E eu acho que pro gamer, quem é gamer mesmo nem sabe, né, se isso é nacional ou internacional. É mais pelo jogo, né? É mais pelo jogo. Porque ninguém fica olhando lá quem produziu, né? Não, óbvio que tem os grandes estúdios, até porque né? se a gente pegar de verdade, muitos jogos tem muitos brasileiros que produzem, né? Então, por exemplo, God of War, pouca gente sabe, mas o desenhista que faz o Kratos, ele é brasileiro. Tem vários, né? Tem vários desses jogos famosos que tem brasileiro trabalhando. Que tem brasileiro. Então, os nossos dedos já estão lá, né? A gente só tá com um pouco de preconceito ainda com os estúdios. O melhor seria poder ter um jogo totalmente brasileiro, né? Aí seria perfeito, né? É isso que a gente vem tentando, né? Então, eu gosto sempre, quando eu começo algo, eu gosto de começar fazendo para entender como funciona, né? Então, eu sempre brinco, né? Se eu vou abrir uma mecânica, eu tenho que saber desmontar um motor, mexer no motor, né? Não adianta eu sentar lá no escritório e tentar tocar uma oficina, não vai dar certo, né? Então, eu comecei desenvolvendo o nosso primeiro jogo, que foi o Thunderman, né? Que é o jogo 2D. Então, ele foi todo desenvolvido por mim, né? Então, eu sou o programador exclusivo dele. E aí, eu vinha numa pegada de pegar sprites da internet, né? Sprites é as artes do jogo, né? Para explicar um pouquinho para a galera. E aí, nesse meio termo, eu
pensei, pô, cara, isso aqui tá ficando muito amador, né? Isso não tá legal. Você precisa contratar alguém para fazer os desenhos, né? E aí eu fui lá na internet, lá, botei no Facebook, ô, galera, preciso de alguém para desenhar. Aí eu conheci uma pessoa lá, que é o João, que hoje é meu sócio. O João, ele falou, cara, assim, ó, tá muito bem programado, mas tá feio. Vamos dar uma cara para isso daqui? Aí eu falei, pô, João, vamos. E aí eu comecei a pagar as artes, então eu ia lá, pagava as artes pro João. Só que, cara, eu pagava R$ 200 por uma arte e o João me entregava 4, sabe? Ele ia às vezes 2, 3 horas da manhã, ele tava me mandando mensagem. Então eu sempre vi ele muito apaixonado pelo negócio comigo. Cara, eu sou hiperativo, né? Eu mando mensagem direto, às vezes até peço desculpa para as pessoas, porque eu sou de mandar mensagem, vejo o negócio, já, pô, João, olha que legal isso aqui, não sei o que, vamos fazer. Bem empolgado, vamos mudar tudo. E o João sempre foi embarcando comigo nessas loucuras, né? E aí, no finalzinho do ano passado, eu fiz a proposta para ele se tornar sócio, né? Por merecimento mesmo. Eu falei, pô, João, não seríamos nada aqui sem você estar nos ajudando. E a versão 2D tá pronta, né? A versão 2D tá lançada, tá na Steam, né? Ela tá em Early Access. A gente deu um tempinho no desenvolvimento, mas logo a gente quer entrar com multiplayer. E também vai sair a versão mobile, que também tá um pouquinho em stand-by, mas tem previsão até final do ano. Mas essa já tá finalizada, né? Já tá na Steam lá. Pra quem não conhece a Steam, fala um pouquinho como acessar aí pra tentar baixar esse jogo, porque pode ser gente que não seja um gamer assíduo aí, pode querer baixar, né, cara? O link eu acho que vai estar embaixo aí na descrição, né? Mas a Steam ela é uma loja virtual onde você consegue comprar jogos pelo PC. Ainda a gente só tem pelo computador, a gente até flertou em entrar na Nintendo, mas por enquanto a gente manteve nos computadores. E aí você consegue lá digitar Thunderman e comprar o jogo, né? Então lá você tem promoções, consegue comprar DLC, skin, todo tipo de coisa tem lá, né? E ela meio que centraliza tudo. Então é uma ferramenta bem bacana que ajuda bastante novos desenvolvedores. Dos jogos, né? Não, e assim, eu não sou um cara muito de jogos. Já joguei, né? Como todo cara da computação, sempre teve ali um pezinho nos jogos, né? Isso é até quase que meio comum. Depois de um tempo parei de jogar, mas ver ali o jogo, a jogabilidade, assim, é muito legal, cara. Tá muito bem feito mesmo, assim. Não parece... Não é porque a gente tá junto nesse projeto, não, mas o fato de estar junto é porque eu vi a qualidade ali, a dedicação que vocês têm, né, cara? E eu vejo, cara, quem não conhece desse mundo de game, parece, assim, muito simples, mas todo o trabalho que é de construção, ainda mais agora que eles estão fazendo a versão 3D, mas todo o trabalho de construção do personagem, dos diálogos, a gente tava falando um pouco do que a gente precisa para um game. Tem que ter dublador, tem que ter roteirista, tem que ter desenhista, tem que ter não sei o que, editor. Eu falei, caramba, e eu achei que era só fazer um CGI lá no computador, né? Eu entrei e pensei a mesma coisa, não vou te confessar, né? Mas de verdade o processo de criação de jogo ele é bem complexo, assim. Então, só para explicar meio alto nível assim, o João hoje ele é a pessoa que mantém a história sincronizada, né? Então ele escreve tudo, ele roteiriza e tudo mais. Então quando a gente começa pensando num novo personagem, primeiro ele tem que fazer sentido para a história. Sim. Então começa por ali, a gente tenta encaixar mais ou menos o que a gente quer. E aí depois a gente faz uma arte conceitual, que é um desenho que eu e o João aprovamos, que é a parte mais demorada, por incrível que pareça, porque às vezes eu e o João quer uma coisa, eu quero outra. Mas eu confio bastante nele, então acho que a parceria ali é bem legal. Aí depois da arte conceitual, a gente vem pro 3D, e eu acho que aqui foi onde eu mais me surpreendi, porque eu pensava igual você, cara, vamos fazer um 3D, o cara vai me entregar um personagem e acabou. Deve ter uma engine que vai lá, roda ele e deu, né? Não, ela cai na mesa da pessoa que faz o 3D, ele faz tudo à mão, então ele me entrega o high poly, que a gente chama, que é mais cru, depois me entrega o low poly, e enfim, depois o personagem finalizado. Aí entra o rapaz que faz a animação. Ele faz o rig, que é basicamente botar ossos no personagem, onde ele faz todas as juntas e tudo mais, e depois ele anima todas as posições que a gente vai usar durante a programação. E só aí vem o desenvolvimento, então é um trabalho bem complexo. E tem muita gente que deve estar olhando assim, mas já tem 3D que faz, né? Já até testaram, e ela sim faz, o básico ela faz, né? Mas o trabalho que dá, assim, outro dia ele estava mostrando pra gente aqui o movimento da asa do personagem, né?
Da asa não, da capa? Da capa. Da capa. Daí, pra mim, ele mostrou, falou, não, tá, tem movimento a capa. Ele, não, mas olha só, ela tá meio reta, ela não move suave, não parece que tem movimento. Aí eu fui ver que não tinha, realmente. Daí ele mandou a outra assim, olha só como... Aí, quando ele mandou a segunda versão, que viu o momento, falou a diferença, mas pra mim, que eu sou um leigo nisso, passava despercebido, né? E mas aí o trabalho que dá pra fazer isso, né? Exatamente. E eu sou tão... Eu gosto tanto de pensar nos detalhes que essa história da capa é bem engraçada. A gente estava um dia lá no meu amigo e ele estava me mostrando Helldivers. Não sei se a gente vai pegar o público mais jovem, né? Mas para o público que conhece, é um jogo que lançou ano passado, que fez bastante sucesso. E lá você tem uma capa que você consegue usar. E aí eu tava no meu amigo lá jogando, daí eu tava olhando a capa, eu peguei o telefone e liguei pro animador. Cara, a nossa capa tá melhor que a Helldivers. Então, assim, eu realmente me preocupo com os detalhes, sabe? Não, isso é verdade. Então ele falou, não, mas olha só, mas já tá bom o movimento, cara. Não, acho que dá pra ficar melhor. Olha esse movimento aqui, que não sei o que, tá ainda parece meio mecânico. Bem detalhista, pra chegar ao ponto... Mas é isso, às vezes a gente precisa ter uma referência pra falar, olha, o feito é melhor do que perfeito, né? Porque às vezes, como empreendedor, né, eu acho que o desafio... você tem que estar de olho em tudo, né? Então, meio que tudo passa pela minha mão, né? Tudo o pessoal tá o tempo todo falando comigo. E é muito difícil é muito fácil, aliás, você se perder, né? Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você dá muita atenção a isso, então você tem que cuidar e saber dosar, né? Onde você vai botar o seu esforço, em que momento e tentar fazer tudo meio que sincronizar. É como se fosse um balé ali, né? Você tá tentando fazer as coisas acontecer, né? E o jogo 3D... tem o jogo 2D que ele falou, né? O jogo 2D que está na Steam, pronto, em Early Access. Tem o jogo mobile, né? Tá para celular, e esse eu acho que vai dar uma alavancada aí nos joguinhos. E estão em desenvolvimento também o 3D. O 3D, a princípio, assim, a gente entende que até no final do ano tem a versão demo dele. Isso, até metade do ano ali, mais pro finalzinho, a gente pretende ter a demo lançada. E aí, lançada nas consoles, né? Aí a gente está estudando. Ele já está portado, então ele já aceita controle, já consigo usar controle nele tudo certinho. O problema das consoles mesmo é a barreira de entrar, né? A gente está, vamos dizer assim, esbarrando na parte legal, né? De conseguir entrar. Aprovação, né? Aprovação, Entendi. É bem complexo. Além dessa aprovação, assim, hoje, qual que é a maior barreira hoje no mundo do desenvolvimento dos jogos, assim? Já que você está nesse mundo há um tempinho já. Eu acho que, bom, a mais clara para mim é custo, né? É um mercado muito caro, você fazer um jogo não é barato. E assim, você consegue ver nitidamente quanto mais investimento, melhor é a qualidade. Sim, com certeza. Então isso geralmente, vamos supor, você vai fazer um produto, você consegue, às vezes, com baixo orçamento, você se dedicando, sai um produto bom. Dá pra sair, né? Ali é muito atrelado aos profissionais que estão trabalhando. Então, se eu tenho uma pessoa de, sei lá, vou chutar números aqui, R$70 e uma de 1.000, cara, obviamente essa de 1.000, a qualidade é muito maior. Então, eu diria que custo é o primeiro desafio, né? Entendi. Segundo desafio, e aí é uma coisa que eu vejo de fora, né? Uma coisa minha que eu vejo de fora, é você criar um produto, né? É a maior dificuldade. Você lançar jogo por lançar lá é fácil, você criar um produto é difícil. Então eu acho que isso, quando a gente fala produto, a gente pega um Super Mario da vida, que eu acho que todo mundo conhece. Cara, eles vendem caneca, animação, desenho, isso aí você consegue jogo, monetizar de muitas formas. Você monetiza de várias formas, né? Então criar esse produto é difícil. E como que surgiu aí o personagem Thunderman? Cara, eu tava um dia, assim, jogando com um amigo meu, e a gente gosta muito de RPG, né? E ele era apaixonado por arqueiro, assim. E aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer o arqueiro aí, ter o arqueiro a gente tava jogando Elden Ring, né? A gente começou a tentar achar um arqueiro pra ele, e não conseguia. E aí a gente foi no YouTube pesquisar e viu que não tinha uma classe boa de arqueiro no jogo. Daí eu falei assim, pô, mas que jogo que não tem arqueiro, né? Eu falei assim, um dia se eu fizer um jogo, eu vou fazer um arqueiro bom, assim. E aí nessa brincadeira surgiu a ideia de fazer o Thunderman, né? Que era um arqueiro que ele mexe com o poder do raio, né? Então na história
eles controlam a paz entre os mundos. Legal. E cada personagem tem a sua vamos dizer assim, skill, né? Um controla fogo e magia, outro controla raio e mexe com arco. Tá chegando outros novos aí que eu não vou dar muito spoiler, mas que tá bem legal, que vão vir também. Então, mas foi dessa brincadeira, desse joguinho que a gente tava jogando e... Como que nascem as coisas, né? Geralmente a gente fala, né, que todo empreendimento que nasce, ou tudo que acontece, é muito por alguém vivenciou aquela dor, né? Muitas vezes o próprio fundador é aquele que vivencia a dor e acaba criando uma solução para isso, né? E que é o caso, o arqueiro veio porque não tinha um jogador Não de tinha um arqueiro. arqueiro, a gente ficou indignado que num jogo de RPG não tinha um arqueiro. Então foi Cara, meio que dessa brincadeira. E como é que é um time de desenvolvimento? Eu trabalhei com desenvolvimento de produtos, essas coisas tudo. Como é que é composto um time de desenvolvimento de jogos? Então hoje a gente tem a parte de 2D, que é a parte de desenho, que nem eu falei, faz a arte conceitual, desenho, cutscene. É um desenhista mesmo, tem que ter. Isso, é um desenhista. A gente tem o pessoal do 3D. Hoje a gente tem 3 pessoas no 3D, que eles fazem toda a modelagem 3D para nós. A gente tem um animador e level design. O rapaz hoje ele meio que faz as duas funções. Então ele anima os personagens, mas ele também cuida, que até isso é muito importante, né? Quando você está num level, você tem que se manter intertrido, né? Sim. Tem que ter coisas para fazer. E o level design, ele cuida disso, ele cuida do desenho do level, né? Então ele me ajuda nessa parte. E aquele pessoal que cuida do cenário, das histórias, tem? É o level designer level também. design. Entendi. Level design e o roteirista, né? Aí a gente tem o pessoal do áudio, e aí o áudio ele é dividido em 2 partes. A gente tem o pessoal que faz a trilha sonora e o pessoal que faz mais os efeitos especiais. Recentemente agora a gente contratou uma pessoa para fazer o VFX, que é a parte de efeitos especiais. E aí, efetivamente, o pessoal do desenvolvimento, né? Que é quem dá vida ali para as coisas. E em que linguagem hoje que é desenvolvido isso? Hoje a gente usa Unity, que é uma mistura de C# com a própria linguagem da Unity ali, né? O próprio framework deles. E quanto tempo demora, assim, por exemplo, para criar... Quanto tempo demorou, assim, só para o pessoal ter noção? Criar o Thunderman, fazer o Thunder se movimentar, por exemplo. Cara, o Thunderman, ele foi uns 3 meses de desenvolvimento. Só criar um personagem. Isso, desde a modelagem até o rig, animação e desenvolvimento, foi em torno de uns 3 meses. Quantos personagens tem hoje? Hoje a gente tem 2 principais e 6 inimigos. E agora a gente tá fazendo um boss que vai ser o primeiro boss do jogo. Em todos eles com movimento. Eu vi agora Todos que você falou com do efeitos especiais, né? Já estão lá, quem vê o joguinho já estão lá jogando bola de fogo, jogando flecha, já fazendo a parte mais gostosa do jogo. Agora a gente começa, depois de tanto tempo trabalhando, a gente começa a ver vida, né? A gente consegue atacar, ser atacado. Então a gente vê um pouco da gameplay ali. É verdade, gameplay, é isso que eu tava tentando lembrar aqui. Eu não sou da área, cara, então nem sou muito do Minion. Mas, cara, o que nessa jornada, assim, porque sempre tem alguma correlação, né, do que a gente começa a empreender, né, quando a gente começa a empreender e aquela vontade que a gente tem, tu consegue fazer essa associação. Sim, é fácil hoje você falar assim, porque eu gostava de streaming lá atrás, mas consegue olhar para trás e falar assim, será que no momento que despertou isso em ti de jogos vai ser algo... Provavelmente quando criança você sonhou, né? Eu vou ver de jogos. Sempre sonhei. Eu sempre fui uma criança que, cara, eu pegava uma caixa de papelão e virava um carro de Fórmula 1. Então sempre fui meio... De criar histórias de criar história, de, sabe, brincar, montar. Então sempre fui uma pessoa que vive muito nesse mundo, assim. E aí quando meu pai comprou o nosso primeiro videogame, cara, minha vida mudou, sabe? Abriu, tipo, tudo que eu imaginava tinha ali. Então, pra mim, isso sempre foi realmente um sonho, assim. Eu sempre gostei muito, sabe? E aí, eu acho que aí é uma coisa mais pessoal minha. Eu acho que as grandes empresas, e a gente tem visto muito disso na internet, elas estão se desconectando do público. Então, a gente está tendo uma ruptura por várias coisas, né? Ideologia, fazer dinheiro, enfim, vários motivos as empresas elas estão se desconectando do público. A gente viu agora o caso da Sony, que comprou uma empresa por 200 milhões que faliu no primeiro jogo, sabe? Então, isso é muito duro. Errou na dose. Errou na dose, Então, eu pensei, eu posso ficar aqui reclamando ou tentar, de alguma forma, fazer algo diferente, né? Então, acho que ali surgiu um pouquinho disso de acho que agora é a hora de entrar nesse mercado. Eu
eu acredito realmente que as empresas indies elas vão dar um boom nos próximos anos, porque elas estão entrando, podendo arriscar, podendo criar novos personagens e entrando para suprir um problema que é real, né? Uhum. Explica aí o que é empresa indie, cara. Empresa indie é a empresa que não tem um grande investimento para desenvolver um jogo. Então a gente divide meio que jogos, agora tem os quadruple A lá, os triple A e os indies, né? Então jogos acima de 2, 3 milhões de orçamento, por exemplo. Então tá baseado em orçamento. Isso, quanto que você Claro consegue que o orçamento investir. que você falou tá muito relacionado também à qualidade, né? Exatamente. Quanto maior o orçamento, maior Exatamente. a diversidade no jogo ali, né? A gameplay, cenários. É porque tem muita coisa que envolve um jogo, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um jogo do Batman, né? Não é só eu ir lá e fazer um jogo do Batman, eu tenho que comprar direitos, tenho que manter a história, então tudo isso é investimento para você conseguir fazer um jogo do Batman, sabe? E como é que se monetiza um game? Além de vender o jogo, tem mais formas de monetizar? Tem bastante, na verdade. Hoje os jogos, eles, eu até acho meio estranho, né? Mas eles estão saindo quase como um serviço, né? Você compra o joguinho free lá, você baixa o joguinho free e aí você começa a comprar as coisas para poder jogar ele, né? Mas você tem várias maneiras de monetizar. Você pode monetizar com a própria venda, a venda final, né? Você pode monetizar com DLC, então você lança conteúdos, conteúdos adicionais. Entendi. Desde cenário fases, fases, um mundo novo. Isso, uma coisa nova você consegue vender com uma DLC. Ou você consegue monetizar com skin, com a própria uma loja de inventários, um marketplace interno, por exemplo, sabe? Então o jogo hoje, ele, graças a Deus, né? Ele existe várias maneiras de monetizar. Legal. Hoje o Thunderman ainda não está monetizando, está na Steam, mas... Isso, hoje a gente trabalha com venda, né? O jogo até saiu, eu consegui manter ele num valor bem legal. A gente ainda não, como eu falei, a gente está em Early Access, né? Isso significa que a Steam, ela não nos divulga, então ela entende que esse... é um jogo que está aqui, vocês podem usar a minha infraestrutura, mas a gente não faz nenhum esforço para botar vocês... E quando que mudaria de Early Access? Quando a gente garantir que o jogo não tem mais bug, que ele está todo finalizado, a história finaliza e tudo mais. Daí eu consigo passar ele para desenvolvido, né, finalizado. E aí a própria plataforma distribui isso para mais gente. Aí a plataforma ela começa a distribuir na sua página principal. Então hoje pinga ali alguma coisinha. Pinga um dinheirinho. Agora até vai ter a Steam de desconto aqui dia 13, né? Então o jogo vai estar com 50% de desconto. Então quem quiser aproveitar... Entra lá, Steam, procura lá. Thunderman, a gente vai deixar... Ajuda o empreendedor ali. Trabalho que dá para desenvolver um joguinho é baratinho, ajuda lá, quem sabe a gente não... Com a ajuda de você, a gente não tem aí o Thunderman 3D pronto antes, né? O Thunderman Mobile quanto antes para você ali jogar um joguinho. E assim, o Robson me comentou que ele tem uma preocupação muito grande para que o jogo seja acessível às crianças, né? Isso. Sempre foi uma preocupação minha. Como eu fazia live e meu público era muito infantil, já é uma preocupação que eu tinha já na minha live, assim, de não falar palavrão, cuidar, enfim, né? E o Thunderman a gente vem seguindo a mesma linha. Então a gente está conseguindo no 2D, como ele tem um pouco de ação, a gente conseguiu ficar ali com 12 anos, né? Mas a gente está tentando agora conseguir uma classificação melhor. E isso não é nem só sobre classificação, porque eu sei que de verdade tem muitos jogos violentos que criança joga, né? Sim. Mas é uma preocupação que a gente tem mesmo genuína com o público, sua, né? Isso, com o público infantil. Isso é muito legal, cara, porque, poxa, você falou de tem filhos, essas coisas tudo, então mostra a preocupação, não tá ali só pelo dinheiro, né? Exatamente. Tá ali para construir algo que realmente você acredita. A gente tá bem empolgado, assim, a expectativa mesmo é que o Thunderman 3D coloque de vez o nome da Xperia no mercado de jogos, né? Então, a gente vai. É isso que a gente está trabalhando. A gente vai conseguir e até para dar um pouco de contexto pro pessoal, né? Então a Xperia tem, além do jogo 2D que está lá dentro do Steam, do mobile, tem o 3D, mas também existe algumas coisas que a gente está tentando trabalhar com o mercado. O porquê não a gente levar mais essa coisa da jogabilidade, da gamificação para o mundo dos negócios, né? Então, no mundo dos negócios sempre se fala muito do como melhorar o engajamento em aplicativos e manter a interação das pessoas, né? E
há muito tempo é falado sobre gamificação e é muito difícil implantar gamificação nas coisas, É né, muito Robson? difícil, né? O Robson já até fez uma pequena demo ali, um MVP, né, de um sistema de gamificação, né? A gente fez um jogo para aumentar engajamento em metas e tudo mais, né? Eu, até agradecendo aqui, né? Desde que o Ramada e o Thiago entraram ali na Xperia, eles me abriram muito o meu olho para esse novo público, vamos dizer assim, né? Essa nova demanda que a gente poderia atingir. Ó, cara, vocês estão com o processo estabelecido, vocês têm equipe, vocês têm capacidade de pegar qualquer projeto aí para tocar. Então, a gente está estruturando para entrar de vez no mundo do entretenimento, mas também voltado a empresas, né? Legal, Então, isso. Porque na prática é isso, né? Um jogo ele tem o quê? Uma história, um personagem, né? Na verdade, um personagem que vai navegando por uma história que pode nunca ter fim, né? Exatamente. Você pode ir evoluindo ela. Tem várias possibilidades de você pegar um personagem e desenvolver uma história, né? Então, até grandes empresários, né? Então a gente tá batendo aí, tentando contato com algum grande empresário aí, muito famoso na internet, inclusive, para ver por que não criar um jogo dele, já que ele é uma forma de ele também atrair a audiência dele, né? É uma possibilidade que a gente está vendo também, são empresas de entretenimento, né? Entretenimento, seja parques de diversões, museus, né? Fazer essa parte de trazer para o mundo virtual, né? A diversão, né? O entretenimento. Exatamente. A gente até brincou, né? Que uma das coisas que a gente quer é digitalizar a experiência, Exatamente, né? Trazer a experiência que conhecer uma cidade, por exemplo, visitar uma cidade digitalmente. Então, como é que eu posso conhecer os pontos turísticos de uma cidade? Eu poderia ter um jogo e fazer com que essas pessoas navegassem, né, pelos pontos turísticos, percorrendo pelo jogo, o jogo guiando, o guia turístico podia ser um jogo. Então, essa geração mais nova, que elas estão muito mais conectadas, não usam nem computadores, mas usam mais celular, não precisa de um guia turístico. A gente podia fazer um guia turístico, um personagem da cidade, né, uma personalidade da cidade guiando. E, putz, a gente começa a falar aqui, sempre vem várias ideias, né, de como isso pode ajudar a trazer a experiência de qualquer entretenimento digital, né, cara? Exatamente. Agora a gente está entrando bem forte. Até quando a gente fez essa gamificação, eu sou um pouco controverso aqui, porque eu sempre falo, cara, a gamificação ela meio que se perdeu, ela virou um site onde você vê ranking, né, e você vai ali cumprindo algumas metas. Então a nossa proposta foi criar um jogo mesmo, né, um jogo de tabuleiro, onde você ia avançando, você preparava o seu avatar, pegando um pouquinho aí do Fortnite, a galera conhece, botamos dancinha, e aí você ia avançando e tal. E aí quando eu apresentei numa empresa de tecnologia aqui, eu falei um pouco assim, tava falando um pouquinho dos benefícios, né? E aí a menina do RH lá, quando ela viu o jogo na tela, ela sacou o celular e bateu foto. E eu falei, isso aqui é o principal, é o marketing, entende? As pessoas gostam disso, elas querem, a gente nasce para ser competitivo, né? E ali você tem um joguinho que você consegue vislumbrar isso, né? Você quer que o seu avatar avance um pouquinho. Não, e acho que também é aquela coisa, né, de se você consegue se ver ali, né? Então, quando você cria o seu avatar, você meio que está se incorporando ali, né? E pensa se você se incorporar e ver ali dentro do jogo a tua cidade. Exatamente. A tua empresa, né? Exatamente. Um parque que você está acostumado aí. Então, assim, tentar trazer uma experiência diferente, né? Aquela coisa de, além de ter um engajamento, ter mais um canal de comunicação, né? Um canal de engajamento, ter também uma forma de... A gente estava conversando esses dias, o que a gente faz geralmente quando a gente está numa fila? Cata o celular, né? A gente pega o celular e fica ali. Né? E quem gosta de joguinho, eu já vi muita gente, está no ponto de ônibus, está no ônibus, está jogando. E por que não, então, se você está na fila de um parque, você não está jogando o jogo do parque? Você não está adiantando a tua fila no parque? Você não está comprando benefícios ou gerando, né, que a gente falou, minerando, né? Faz as minerações ali dentro do jogo, se for um jogo de mineração, fazer uma mineração para desbloquear um superpoder que eu ganho 10 posições na fila. Ou eu posso ir 2 vezes seguidas no mesmo brinquedo. Enfim, se a gente for ficar falando aqui de oportunidades de como melhorar engajamento e experiência, né, cara? Então, por isso que eu me empolguei muito, assim, cara, a gente tem que segurar, assim, sabe? Porque senão a gente vai longe com esse negócio, né? Eu e minha esposa, a gente é apaixonado pela Disney, né? Então, o nosso objetivo de vida é conhecer todos os países que tem a Disneylândia, né? Então,
a gente realmente gosta de parque, eu e ela. Então a gente viajando para alguns países e conhecendo, a gente viu que lá fora isso já é muito forte, sabe? Essa questão, você já consegue estar na fila, você escaneia um QR Code, você tem uma interação ali, vai brincando, vai jogando, sabe? Então, essa é a cultura um pouco que a gente quer trazer aqui para o Brasil. Legal. A gente tem uma camada ainda de geração que não teve tantos contatos com, né, não teve tanto contato com os jogos, mas as próximas camadas de geração elas já estão vindo 100%, praticamente todo mundo jogou, sabe? É difícil você ter alguém, vamos supor, mais jovem que não teve em algum momento contato com o jogo. Então a gente quer trazer um pouquinho dessa cultura, porque a gente acredita que nos próximos anos isso vai virar uma tendência aqui no Brasil. Ah, não, a gente vê os números, né, cara? A gente tava levantando um mercado que só cresce, né? Só cresce, só cresce. Só cresce. A gente teve, acho que eu até compartilhei contigo, né? A gente teve o primeiro estúdio que recebeu o financiamento de um estúdio grande de fora. Sim, então, os próprios estúdios já brilhou os olhos, vendo. Estão aqui, né? Queremos ser do próximo. Mas, para você ver como lá fora eles também estão percebendo esse movimento. A gente teve a China, por exemplo, é um país que nunca foi forte em jogo, nunca. Eles sempre foram super fracos, não tinham tradições, né? mais consumidores. Recentemente eles lançaram o Kong, que é um jogo que conta a história que baseou Dragon Ball Z, só para te entender assim. E eles trouxeram e foi desenvolvido todo na China. E foi o jogo mais vendido, faturou, quebrou todos os recordes aí. Não só colocou a China no mercado de game, como eles já estão lançando um outro jogo que está sendo o mais cotado. Então, assim, por que não o Brasil? Claro. O Brasil é tão grande, sabe, quanto a China. Então, e todo mundo fala, né, que o brasileiro é um povo criativo, né? É um povo criativo. E jogo tem tudo a ver com criatividade, né? Muito, super. Criar as histórias. Não tem como criar as histórias simplesmente um cara que não tem criatividade. Não, você criar um arqueiro que protege os universos, cara, isso é criatividade. Ou LSD, né? O cara dá aquelas viajadas de vez em quando na mesa do mar, né? Mas é isso aqui. Eu participo de vários grupos de WhatsApp com vários desenvolvedores e eu me surpreendo, assim, cada dia que eles postam alguma coisa lá, eu digo, cara, como é que eu faço para comprar esse jogo de ti, sabe? Para poder lançar pela Xperia. Então tem gente bem talentosa mesmo. E quem é de Blumenau tem um spoiler aí, né, no jogo, né? Tem spoilerzinho. A gente está tentando colocar um pouco da cultura de Blumenau dentro do jogo, mas não é só colocar elementos. A gente quer que a cultura de Blumenau faça parte da história do jogo. Então, agora, recentemente, a gente incluiu a Macuca, que ela está lá, que ela é um veículo de um dos vendedores, que lá a gente tem pracinhas, né, que tem vendedor tipo de arma, esse tipo de coisa, e um dos vendedores ele fala, pô, viajei uma época para uma cidade onde o pessoal era muito feliz, cantava muito, e eu vi esse trem e trouxe, sabe? Então, a gente está englobando... incorporando na história, né? Não é só um adereço ali, né? Para quem não sabe, Macuca é uma locomotiva a vapor que era responsável por trazer o pessoal do litoral para cá. Blumenau tinha uma estrada de ferro e a Macuca virou um símbolo. Por muitos anos ela esteve ali na frente da prefeitura, né? Agora ela foi levada para um outro lugar, né? Ela foi restaurada e levada ali para... Acho que foi a Prainha? Para Prainha. Não, para Prainha não. Para Prainha tá o vapor, né? Foi levada ali para onde era a antiga Sulfabril. Então, que também permanece ali uma parte da estrutura da ponte passava o trem ali, né? Então a gente sempre teve, e claro, a gente está tentando uma aproximação aqui com a prefeitura, né? Porque a gente quer incluir mais elementos dentro do jogo, né? Mas daí isso fica para o próximo papo. A gente faz esse vídeo chegar lá no prefeito, quem sabe o prefeito se convença, o prefeito se convença de que, poxa, a gente pode ajudar aí o empreendedor e a cidade levar aí para o mundo, né? Falar da história de Blumenau. O primeiro jogo ele foi muito vendido na China. A gente fez ele em 3 idiomas. Tem isso, português, né? Japonês e inglês. E o nosso maior público foi chinês. Olha aí, ó, já começou. Isso aqui é um empreendedor. Olha, ele sonha grande e ele pensa, cara, muito no futuro. Já pensou de cara na internacionalização, porque o mercado de games tem zero barreira para você internacionalizar, né? Zero barreira. A questão é simplesmente produzir, pôr o diálogo, as histórias, tudo dentro do idioma. E pôr em chinês não é fácil, né? Não é fácil. Você não vai encontrar ali um tradutor aí. Hoje a gente tem algumas ferramentas que facilitam, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não traduzir ao pé da letra, né? Umas coisas. Ofender e tudo mais. Então,
a gente teve bastante contato e ajuda para Então, manter o japonês. hoje ele tem português, inglês E japonês. e japonês. E japonês, aham. Então, o pessoal da minha terra lá, os asiáticos, já tiveram bastante... Pelo que você falou, soltou em japonês, mas quem mais acessou foi o chinês, né? Foi o chinês, por incrível que pareça. Aí depois eu fiquei sabendo que eles conseguem Sim. ler, né, o japonês. Então, Curiosidade, alguns ideogramas são parecidos. Alguns ideogramas japoneses vieram do chinês. Ah, legal. Então, fez bastante sucesso lá. Foi bem legal. Fez bastante sucesso. Até o primeiro dia, acho que a gente teve na lista de desejo, teve 300 pessoas do Japão que colocaram. A gente ficou até meio tipo, pô, o que tá acontecendo? Será que é um hacker? Será que é verdade isso? Não. Pô, Robson, que legal, que história bacana. O cafezinho acabou e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, falasse alguma coisa pro pessoal que tá pensando talvez em empreender, tá pensando em fazer um jogo. O que você pode dizer para esse pessoal, cara? Eu ouvi uma vez uma frase que é a frase que eu me inspiro, né? O preço para você pensar pequeno e pensar grande é igual, né? O esforço. Então, cara, pense grande, execute, se dedique, não é fácil. Tem que se dedicar muito, tentar ter o máximo de constância possível e seguir em frente que vai dar certo. Uma hora chega. É isso aí, é ter dedicação, consistência e eu diria ainda, né, cara, acreditar. E a CLT não é mais uma barreira. Hoje em dia você consegue empreender mesmo sendo CLT. Exato. Até nisso, né, para o pessoal entender assim, conta um pouco da tua jornada, de que hora que tu acorda e que hora vai dormir. Eu sou fora da curva, né? Eu acordo geralmente 5 horas da manhã, né, 4h30, 5 horas. A minha filha, ela desperta às 6, então eu tenho ali 1h e meia para trabalhar. Aí depois eu faço todo, né, o processo, levo ela na creche, vou pro trabalho na Philips, e aí trabalho até umas 5, 6 horas, pego ela na creche. Aí eu tenho uma coisa que é minha, que eu só trabalho depois dela dormir, então umas 8 horas ela vai pra cama, e aí eu vou até quase meia-noite. E aí 5 horas da manhã de novo. E aí outro dia, entre 4h30 e 5 horas, estou acordado. E tem gente que fala, não dá pra me prender, né? Eu tô trabalhando, olha aí. Você tem que achar um jeito, né? Vai achar um jeito, não vai... Eu sempre falo, né? Até eu tô fazendo uma série de vídeos para compartilhar um pouquinho dos meus 3 anos aí que eu voltei a empreender, né? E eu falo, primeira coisa que eu falo, tem uma reserva financeira. Se você não tem essa reserva financeira, tu vai ter que fazer dupla jornada, porque alguém vai ter que sustentar a casa, né? Exatamente. Então, ninguém vai sair empreendendo e achar que não, mês 1 vai ter receita. Não, você tem que estar preparado porque não tem receita e só ter saída, né? Você tem que investir, no teu caso, tem que contratar a equipe, tem que comprar direitos autorais de algumas coisas, ferramentas, contratar serviços de outros. Não é barato empreender, tem custo e não tem receita, né? Exatamente. Já tá 1 ano e meio que tu falou, né? 1 ano e meio, Então, 1 ano e meio só saindo, né? Então... eu acho que aí é onde mais eu vejo as pessoas errando hoje, né? As pessoas, elas desenvolvem um produto e lançam e acham que vão ficar ricas, né? E a verdade é dura, né? Os nãos, eles vêm de tudo quanto é forma, né? Até você conseguir entender, você conseguir se preparar também para as pessoas... Opa, não, agora ele sabe do que ele está falando. Aquela frase, né? Assim, você vai sempre mais errar e tomar não do que acertar e tomar sim. Exatamente. Então você tem que aprender muito a conviver com o não e com o erro. Errar não é o fim do mundo. Não é alguém falar, eu sou incompetente. Não, cara, é uma forma... Infelizmente, é errando que a gente aprende, né? Mas se fosse tudo muito fácil de acertar, o mundo seria outro, né? Ou talvez seria mais difícil ainda, porque tá todo mundo acertando, né? Como que eu vou acertar se todo mundo já acertou, né? O Flávio Augusto diz, né, que é difícil porque o prêmio é grande, O prêmio é grande, né? Se fosse fácil, o prêmio seria menor. Poxa. Mas é por aí mesmo. Eu acho que tem que ter um certo estômago, né, para empreender. Não tem jeito. Tá certo. Robson, deixa ali qual que é as redes sociais do jogo, do estúdio, a sua, para o pessoal quiser entrar em contato, quiser, talvez, de repente, quer levar a oportunidade de levar o Xperia Studio para a tua empresa, para desenvolver alguma coisa junto em parceria. Como é que é as redes sociais, cara? É xperia.studio no Instagram, é o Instagram do estúdio. Thunderman Game é o Instagram do jogo, né? E xperiastudio.com.br é o nosso site, lá tem todo o nosso portfólio de produtos que a gente oferece. A gente vai pôr aqui no vídeo, mas EXPERIA, né? É isso, exatamente.
E a gente fica aqui sempre se batendo um pouquinho no nome, mas ele é Xperia Store, Xperia Studio. Exatamente. O jogo é Thunderman. E o teu Instagram, cara? É Robson Zimmermann. Robson Zimmermann, bem alemão mesmo. Zimmermann. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos aqui. Curta, comente, compartilhe o famoso 3C, né? Ajuda a gente aí a levar a história do Robson e da Xperia Studio para o Brasil todo. E vamos ajudar a Xperia a se tornar o maior estúdio de games do Brasil. É isso aí, nos vemos até o próximo episódio. Obrigado, Robson. Valeu.